Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Radharaman Bihari Juk Ki Jai, Radha Vinod Bihari Juk Ki Jai, Radha Madhava Juk Ki Jai, Radha Govinda Juk Ki Jai, Giriraj Maharaj Ki Jai, Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai, Nitalila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Patita Pama Srila Prabhupada Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Balabatita Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Nirupavistam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Nirupavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Nirupavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Nirupavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Nitya Nirupavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Rasakshadhara Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Nirupavistam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj Param Gurudev Ki Jai, Nitya Nirupavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Param Gurudev Jagat Guru Pachita Pavan Ki Jai, Nitya Nirupavistam Paramahansa Srila Goraksharadas Prabhuji Maharaj Ki Jai, Shri Gaudiya Vedanta Acharya Srila Baladev Vidyabhushana Prabhu Ki Jai, Shri Rasakacharya Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai, Shri Nantam Srinivas Shamananda Prabhupada Ki Jai, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Rupa Sanatana Pata Raghunath, Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Asad Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Swarupa Damodara Raya Ramananda Shri Gora Parshadavrinda Ki Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai, Prem Sukoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhaktivinoda Ki Jai, Shri Antadip Mayapur Simatadip Kodamadip Madadip Koladip Rukidip Janudip Modadumadip Rudadip Atmika Shri Navadip Dham Ki Jai, Shri Vrindavana Gupta Navadip Dham Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Govardhana Dwadashavanatmika Shri Bhajamanda Ki Jai, Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai, Shri Jagannath Baladeva Subhada Sudashana Chakraju Ki Jai, Nishi Bhagavan Ki Jai, Bhakta Prabha Shri Prahlad Maharaj Ki Jai, Charan Sampradaya Ki Jai, Karamata Raja Shri Chaitanya Mat Ki, Shri Brasil Yatra Ki, Hridaya Mandir Ki, Braja Editora Ki, Shri Harinama Sankirtana Ki, Ananta Koti Vaishnava Vinda Ki, Samagata Bhakta Vinda Ki, Granta Raj Shrimad Bhagavat Purana Ki, Brihat Mridanga Ki, Brihat Mridanga Ki, Shri Nitai Go Premanandi Hari Hari Bhava Gurudev Shri Gurudeva Bodha Kripa Kori, Gurudev Bodha Kripa Kori, Godavana Manje Godrumediya Chastana, Gurudev Bodha Kripa Kori, Godavana Manje Godrumediya Chastana, Agya Dila More Hey Braje Bosi Harinama Kodogana, Agya Dila More Hey Braje Bosi Harinama Kodogana, Gurudev Bodha Kripa Kori, Godavana Manje Godrumediya Chastan, Gurudev Bodha Kripa Kori, Godavana Manje Godrumediya Chastan, Kintu Kabe Prabhu Yogyata Yarpibe Edaseri Doya Kori, Kintu Kabe Prabhu Yogyata Yarpibe Edaseri Doya Kori, Chitastira Habe
Sakala Sahiva Chitastira Have Sakala Sahiva Ekante Bojivo Hari Ekante Bojivo Hari Gurudev Pada Kripa Kori Godavana Maje Godrumedi Achastan Gurudev Pada Kripa Kori Godavana Maje Godrumedi Achastan Shaishava Giovane Jada Sukha Sange Abhyasa Hoilo Manda Shaishava Giovane Jada Sukha Sange Abhyasa Hoilo Manda Nija Karma Doshe Edeho Hoilo Nija Karma Doshe Edeho Hoilo Vajanera Pratibandha Vajanera Pratibandha Gurudev Bodha Kripa Kori Godavana Maje Godrumedi Achastana Gurudev Bodha Kripa Kori Godavana Maje Godrumedi Achastana Vadahi Ekona Pancharoge Hata Kemone Bhaji Bobolo Vadahi Ekona Pancharoge Hata Kemone Bhaji Bobolo Kandiya Kandiya Tamara Charane Kandiya Kandiya Tamara Charane Podiyache Suvivam Podiyache Suvivam Gurudev Bodha Kripa Kori Godavana Maji Godrume Diyachastane Gurudev Bodha Kripa Kori Godavana Maji Godrumedi Achastana Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Shila Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Nós vamos cantar agora uma canção lindíssima de Srila Bhaktivinoda Thakur, o maior poeta Vaishnava entre todos os poetas Vaishnavas, né? Srila Bhaktivinoda Thakur, incomparável. Ele está glorificando Nityananda Prabhu. Bodho Sukhe Kabogai, Bodho Sukhe Kabogai, Bodho Sukhe Kabogai, Bodho Sukhe Kabogai. Surabhi kunjete name hatta kuleche, Surabhi kunjete name hatta kuleche. Bodho moja kata thai, Bodho moja kata thai, Bodho moja kata thai, Bodho moja kata thai. Shadamule Shudanamase Hate Devikai, Shadamule Shudanamase Hate Devikai. Jata Bhakta Vrindavasi, Jata Bhakta Vrindavasi, Jata Bhakta Vrindavasi, Jata Bhakta Vrindavasi. Adhikari dekhe nama vichedaro khasi, Adhikari dekhe nama vichodaro khasi. Yadinam vakim bebhai,
Yadinama kimbe bhai, Yadinama kimbe bhai, Yadinama kimbe bhai. Amar sange chalo mahajanne kache jai, Amar sange chalo mahajanne kache jai. Tumi kimbe Krishna nam, Tumi kimbe Krishna nam, Tumi kimbe Krishna nam, Tumi kimbe Krishna nam. Dasturi loi boyami punnaha bekam, Dasturi loi boyami punnaha bekam. Buddho doya nityananda, Buddho doya nityananda, Buddho doya nityananda, Buddho doya nityananda. Shadamatra loye dena Paramayananda, Shadamatra loye dena Paramayananda. एक बार देख ले चाक से जाल, एक बार देख ले चाक से जाल, एक बार देख ले चाक से जाल, एक बार देख ले चाक से जाल. गोरा बोले नीताय देना धकाला संभाल, गोरा बोले नीताय देना सकाला संभाल. देना शुद्ध कृष्णा शिक्षा, देना शुद्ध कृष्णा शिक्षा, देना शुद्ध कृष्णा शिक्षा, देना शुद्ध कृष्णा शिक्षा. Jati dhanna vidya bala na koriya peksha, Jati dhanna vidya bala na koriya peksha. Amani chade maya ja, Amani chade maya ja, Yamani chade maya ja, Yamani chade maya ja. Gihe thako bane thako na thake janja, Gihe thako bane thako na thake janja. Aranai ko khali bhai, Aranai ko khali bhai, Aranai ko khali bhai, Aranai ko khali bhai. Achandali dhena nama nitai doyamoy, Yachandali dhena nama nitai doyamoy. Bhakti vinoda daki koi, Bhakti vinoda daki koi, Bhakti vinoda daki koi, Bhakti vinoda daki koi. Nitai chantarana vina yara nahyashay, Nitai chantarana vina yara nahyashay. Bodo sukhe kabogai, O bodo sukhe kabogai, Bodo sukhe kabogai, Bodo sukhe kabogai. Surabhi kunjete name hatta kuleche, Surabhi kunjete name hatta kuleche. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Bodo sukhe kabogai, Bodo sukhe kabogai, Bodo sukhe kabogai, Bodo sukhe kabogai. Surabhi kunjete name hatta kuleche,
Surabhi kunjete name hate kuleche. Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, 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 Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Eu canto sobre as melhores boas novas, Bodo Suke Kabogai. Surabi Kunjete, no Surabi Kunja, o lugar dos lugares mais especiais de Navadvip Dham. Todos os lugares em Navadvip são especialíssimos porque por ali, em cada milímetro quadrado de Navadvip, Mahaprabhu pisou com seus pés de lótus, acompanhado por Nityananda Prabhu, Shri Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, Shivas Thakur e todos os Gaura Bhaktavindas. Mas Surabi Kunja é muito especial. E ali, o Senhor Nitai abriu Namehata Kuleche. Ele abriu Namahata, o mercado do santo nome. Coisas maravilhosas estão sendo oferecidas nesse mercado. Esse mercado vende Shuddhanam, os puros santos nomes. E qual é o preço? Shraddha Mule Shuddhanam. Shraddha. O preço é fé. Se você tem fé que o santo nome não é diferente de Krishna, então você só demonstra isso para Nityananda Prabhu, que ele te dá Shuddhanam. Então é uma canção muito especial, Srila Bhaktivinoda Thakur, revelações íntimas de Srila Bhaktivinoda Thakur sobre o processo de ele cantar o santo nome. Jata Bhakta Vrindavasi, todos os devotos reunidos aguardam. Está todo mundo em fila para comprar o Shuddhanam, o nome puro, e ele fica examinando cada um. A pessoa chega na frente dele, ele olha, e aí ele vende o santo nome Amar Sangue Chalo Mahajane Kacha Joy. Não, perdão. Adhikari Deke. Ele fica olhando o Adhikara. Deke Bengali, olhando. E ele fica olhando o Adhikara de cada Bhakta. E se o Bhakta tem fé, aí ele dá um sorriso que só ele pode dar. Sorriso de Nityananda Prabhu. Porque Nityananda Prabhu está sempre meditando nos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. E está sempre, ele no seu êxtase permanente, ele está vendo toda a lila de Mahaprabhu. Né? Então ele está sempre em êxtase. Ele está fazendo isso como um seva. Né? E Nityananda Prabhu é o próprio Mahaprabhu que aparece como Sevaka perfeito. Akhanda Guru Tattva. Né? Não há diferença entre Nityananda Prabhu e Gauranga Mahaprabhu. Mas Nityananda Prabhu é Gauranga Mahaprabhu que aparece para ensinar a todos como nós podemos servir a Gauranga Mahaprabhu, como a representação perfeita de Gurudeva. Né? Então todos os devotos estão ali reunidos. Se você quiser comprar este nome, Yadinama Kim Bebhai, Bhai, irmão, irmã, irmã é Bhagini, irmão é Bhai. Se você quiser comprar esse nama, venha comigo, Bhaktivinoda Thakur está convidando. Então você canta essa canção e medita. Yadinama Kim Bebhai, Amar Sangue Chalo. Chalo, venha com Amar, comigo, que eu vou lhe levar a Nityananda Mahajana. Né? Nadia Godrume Nityananda Mahajana. Ele é Mahajana. Ele é a personalidade mais elevada. Né? Então, Bhaktivinoda Thakur está convidando você que acaba de cantar essa canção a segurar na mão dele, como fazem na Índia às vezes, segura na mão de um irmão espiritual, e esse irmão espiritual, esse santo Vaishnava te leva até Nitai. Aí ele continua falando, Bhaktivinoda Thakur continua falando, você vai comprar Krishna Nam, e eu, Bhaktivinoda Thakur falando, vou receber minha comissão. Né? Qual é a comissão de Bhaktivinoda Thakur? A comissão de Bhaktivinoda Thakur é Nitai Kripa, a misericórdia infinita de Nityananda. Né? Nossos desejos serão completamente satisfeitos. Os desejos de Srila Bhaktivinoda Thakur e os seus desejos, por ter cantado essa canção com fé, né? Com certeza de que o caminho de Bhakti é o caminho que leva você diretamente para Parama Advaita.
Parama Advaita, a verdade absoluta, não dual, eterno e transcendente. O mais misericordioso Nityananda aceitará somente sua fé em troca de considerar Parama Ananda. Você dá a fé, você paga lá com a sua fé e ele em troca te dá Shuddhanam injetado de bastante Paramananda, bem-aventurança suprema. Se alguma vez ele observar que você está lacrimejando, que estão jorrando lágrimas de seus olhos, quando você fala Goura, 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 como Srila Bhakti Rakshakshidhara Maharaj, né? Goura Haribol, Goura Haribol. Se alguma vez ele perceber uma lágrima saindo dos seus olhos, ele vai lhe dar Goura Bole Nitai Dena Sakala Sambhal. Ele vai lhe dar força espiritual. Dena Shuddha Krishna Shiksha Jati Dhana Vidya Bala Na Kori Apeksha. Ele, Nityananda, dá instruções puras sobre Krishna sem considerar Jati, a sua casta, se você é homem, mulher, se você é Vanaprastha, se você é Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, sem considerar essas coisas. E também não considera se você é rico ou pobre, se você tem conhecimento ou você tem bala, se você é uma pessoa forte ou um fracotinho. Dessa forma, você automaticamente rejeitará o enredamento de Maya. Amanichade Mayajal. Grihetako Vanitako Natake Janjal. Quer você viva na sua casa ou na floresta, se você é grihasta, se você é vanaprastha, no problem. Ele vai te dar de qualquer maneira, se você tiver fé. A maioria dos discípulos, dos seguidores diretos de Mahaprabhu, dos grandes Bhakta Vrindas, Gura Bhakta Vrindas, são grihastas, né? Então, Grihetako Vanitako Sadahari Boledako. Você canta o santo nome. O Gurudeva diz que quando você o encontra, quando você se refugia aos pés de lótus dele, especialmente através da iniciação, o status em que você tiver, você procura manter. Então, se você está ali como grihasta, Gurudeva te dá as bênçãos para você ser um bom grihasta, um grihasta Vaishnava. Se você é um brahmachari, se você é um sannyasi, se você é um vanaprastha, então ele também te dá as bênçãos para você ficar naquele ashram. Não precisa mudar nada, porque agora você já tem tudo, Krishna. Né? Krishna é tudo. Gurudeva, quando te dá Diksha, Harinama, ele está te dando tudo. E aí você não temerá mais Kali. Você recebeu o Shuddhanam diretamente de Nityananda Prabhu. Por que você vai temer a personalidade de Kali? Nitai, que é totalmente saturado de compaixão, ele distribui Nam para todos, até mesmo aos chandalas, aos comedores de cães, aos párias. E Bhaktivinoda termina a canção exclamando: não há outro abrigo que não seja os pés de lótus de Nitai Chandra. Jai Nitai, Doyal Nitai, que Joy. Nitai Go Premanandi. Então só um minutinho aqui, que eu vou encostar a porta aqui. E vamos começar. Jaiva Dharma. Mas nós estamos fazendo um prelúdio ao Jaiva Dharma, porque é pedido de Shripad Bhan Maharaj, nosso Guruji, nosso Sadhuji, nosso Bangla Sadhu, nosso Bangladesh Sadhu, o nosso Sadhu da Bengala, nascido em Bangladesh. Antigamente Bangladesh era toda Bengala, a terra onde se fala Bangla Bhasha, o idioma mais lindo do mundo, né? Porque é o idioma de Gauranga Mahaprabhu. Ele fala Bangla. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu esse belíssimo Jayavadharma em Bangla. E Srila Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj
para alguns de nós, Parat Param Gurudeva, bisavô espiritual, para outros Param Gurudeva, avô espiritual, ele escreveu um comentário ao Sri Chaitanya Charitamrita em Bangla. Né? Então vamos estudar Bangla para a gente entender o que Srila Bhaktivedanta Kesava Maharaj tem a nos revelar neste livro sagrado. Esses livros são a vida e a alma dos Vaishnavas. Né? Há um vídeo de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que ele está no seu kutir, e o seu kutir é cheio de estantes, e assim nas estantes, talvez alguns de vocês já tenham visto esse vídeo, é um dos vídeos mais lindos que vocês jamais assistirão. É só botar no Google Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ou entrar no YouTube, né? Entra no YouTube e põe o nome dele. E aí você, enfim, se você tiver se você tiver Sukriti, né? Você vai ver esse vídeo, que ele está assim, se aproximando aos quase 100 anos naquele momento. Ele vive a lila dele neste mundo até 102 anos, então está quase nos 100 anos, e ele se aproxima de cada conjuntinho de anotações, porque ele foi o escrivão de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, né? Assim como Ganesha escreveu Vedas, né? Escreveu todos os Vedas, passou para a forma escrita todos os Vedas para ajudar Shiva e Vyasadeva. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj é o Ganesha de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada dava aulas e ele tinha a perícia de escrever muito rápido, e depois ele escrevia lindamente cada uma daquelas palestras de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, e assim muitos livros nectários que até hoje iluminam todos nós, eles vieram pelo viés da misericórdia desse discípulo perfeito de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então ele se aproxima desses livros, todos assim enroladinhos em barbantinhos, e ele fica assim pegando os livros como às vezes você deve pegar da idade. Ele faz assim carinho nos livros, e os olhos dele lacrimejando sem parar. Então essa é a nossa relação, este é o nosso relacionamento com Granta, né? Esses livros são manifestações divinas, são Granta, eles são livros sagrados que brotam assim como cascatas de néctar do coração desses grandes Vaishnavas. Então Javadharma é um desses néctares. Mas para a gente aproveitar esse néctar de Srila Bhaktivinoda Thakur, Sripad Bhanu Maharaj disse que a gente tem que, ele aconselha, Sadhu aconselha, estudar Dashamula Tattva. Então, pera só um minutinho aqui. O pessoal está reclamando da interferência, mas é a ventoinha, né? Eu acho que não tem como resolver, né? A ventoinha, inclusive já troquei, mas assim, se não estiver dando para ouvir, aí já é diferente. Você pede pro pessoal, porque ela tá no momento dela de pensar, mas daqui a pouco ela... Ô ventoinha, por favor, Harivó. Mas enquanto isso eu procuro aqui acho que agora que eu fui falar para ela ficar mais quietinha, que ela ficou mais agitada ainda. Ela é uma ventoinha do contra, essa ventoinha, né? Mas como é que tá? Tá assim, impossível de ouvir? Não, para mim aqui na minha casa está excelente, mas aqui dois devotos reclamaram, então deve estar fazendo alguma diferença. É que aqui direto na TV, então não... Para mim estou ouvindo o senhor normalmente, como sempre. Tá, mas aí se alguém tiver tendo problema maior de audição, é porque ela de vez em quando ela faz isso, mas ó, tá passando, ó. Como é que ela não é tão má assim, né? Ela até que foi bem educada. Que enquanto eu tô procurando aqui o PDF, o que a gente quer mesmo? A gente quer o a gente quer o Javadharma. A gente vai ler um texto que se chama Vaishnava Siddhanta Mala. Você lembra que a gente começou a ler o Vaishnava Siddhanta Mala?
Se lembram? Quem se lembra? Pergunta aí pro pessoal. Vaishnava Siddhanta Mala. É um colar. A tradução dessa expressão é um colar de conclusões divinas. Siddhanta Mala é colar. Por isso que Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita, ele se dá a si mesmo o nome de Malakara, porque ele trabalha no jardim. Malakara, ele é o jardineiro. Ele faz as malas, ele faz as guirlandas, ele cuida das flores, né? Então toda vez que se aproxima uma nova florzinha de lótus, né, um devoto ou uma devota, quem cuida dessa florzinha na verdade é o próprio Mahaprabhu no seu jardim. E como o Maharaj às vezes fala, Sripad Bala Maharaj, Gurudeva também, o mundo material é como o jardim de Mahaprabhu, né? E ele é cheio de flores muito lindas com aromas diferentes. Cada aroma de cada flor significa uma espécie de seva que é prestada, seva que é prestado, né? Porque seva é uma palavra masculina, né? Então seva é prestado com toda a devoção. Então nesse livro de Srila Bhaktivinoda Thakur, quer dizer, o próprio autor do Jaiva Dharma, ele também disponibiliza esse livro como um adendo importante, um suplemento ao Jaiva Dharma, porque aqui ele vai, tem uma foto linda aqui de Mahaprabhu, quando ele está em Jagannath Puri, tem uma foto tão linda quanto de Gurudeva, olhando bem fixo aqui para nós. Aí depois tem uma foto de Srila Vamana Maharaj também, como sempre, muito lindão também. Srila Prabhupada com aquele sorriso que só ele tem. Srila Param Gurudeva também muito sereno, como sempre. Srila Bhaktivedanta Prabhupada sempre muito misterioso, como sempre. Tem a turma toda. Tem Srila Bhaktivinoda Thakur, super êxtase total. E depois tem Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu sendo observados carinhosamente por Shri Advaita Acharya. Aí depois tem o prefácio. Mas a gente não estava no prefácio, né? E estava lendo a introdução de Srila Gurudeva. Ele foi um livro composto e publicado em 1892 em Kolkata, na Bengala Ocidental, capital da Bengala Ocidental. E ele, a introdução. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele deve ser considerado, encarado como um membro íntimo entre os companheiros eternos de Satyanandana Gaura Hari. Aí Srila Gurudeva vai explicando como, depois de desaparecerem, depois de toda uma geração, né? A primeira geração que acompanhou Mahaprabhu, que são os 6 Goswamis, depois Krishna Das Kaviraj, depois a outra geração Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, e depois Srila Baladeva Vidyabhushan. O que aconteceu? Os ensinamentos do Vaishnava Dharma puro, esses ensinamentos verdadeiros, conforme foram praticados e pregados por Mahaprabhu, quase que se perderam. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur, ele apareceu e uma das missões principais dele foi escrever livros. Ele não dormia praticamente escrevendo livros. Ele escreveu mais de 100 livros. E nesse livro aqui, o famoso A Alma da Distribuição de Livros, de Srila Gurudeva, que nós estamos disponibilizando em vídeo, aqui é um capítulo que diz assim que Srila Bhaktivinoda Thakur distribuía a sua literatura. Ele é um distribuidor de livros. Porque se você sai e você distribui um livro de Srila Bhaktivinoda Thakur como o Jaiva Dharma, né? Que na verdade quem está distribuindo esse livro ainda hoje é Srila Bhaktivinoda Thakur, né?
porque a lila de um acharya como ele, de um Vaishnava do calibre dele, é eterna, né? E sempre vai ser um ponto de luz nesse mundo material. Então ele vendo essa situação, ele escreveu toda essa literatura. Então ele manifestou o Shridasamula Tattva. E como é que ele fez? Ele fez a batedura do oceano dos ensinamentos de Mahaprabhu, e desse modo ele concedeu auspícios ilimitados ao mundo Vaishnava. Esse Shridasamula Tattva, inclusive no Javadam, no capítulo 12, também o Babaji fala a mesma coisa. É o remédio infalível e a dieta para a doença eterna da existência material. Por este processo espiritualmente científico, ou seja, pelo estudo, pelo entendimento filosófico das etapas de Sambandha, Abhideya e Prayodhana, todos os principais ensinamentos de Mahaprabhu são ensartados para formar um colar de siddhantas ou conclusões Vaishnavas. E quando Srila Baladeva Vidyabhushan escreveu seu famoso Govinda Bhasha, que foi o comentário Gaudiya Vaishnava ao Brahma Sutra, Vedanta Sutra, essa é uma história longa. Esse grande Vaishnava, Srila Baladeva Vidyabhushan, naquela mesma época ele escreveu um livro chamado Prameya Ratnavali. E nesse livro ele resumiu a filosofia de seu mestre espiritual sucessor, Sriman Madhvacharya. Ele não só escreveu o comentário ao Vedanta Sutra, que é o comentário oficial da tradição Gaudiya Vaishnava, muito importante, mas ele também escreveu um resumo da filosofia de Madhvacharya. E neste livro encontraremos a apresentação filosófica dos 9 prameyas, das 9 verdades, conforme são apresentadas pela pessoa, a suprema pessoa original, a original pessoa suprema, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele está revelando qual é a fonte do Dashamula Tattva, né? Então assim, isso é muito importante também da gente refletir a respeito, que um Vaishnava, ele é como o Gurudeva sempre fala, ele fala assim, que quando um Vaishnava está pregando a consciência de Krishna, ele pode ser de uma geração recente, vamos dizer assim, ele pode estar presente no planeta, né? E quando ele faz isso, o Gurudeva falava que ele está apresentando vinho velho, o mesmo vinho numa garrafa nova, né? O mesmo vinho, o mesmo néctar transcendental numa garrafa nova. Então assim, é isso que eles fazem há milênios e milênios, desde que o mundo é mundo, desde que o universo material se expande do corpo de Mahavishnu. Esses Vaishnavas, eles circulam os planetas, e em especial o planeta Terra, porque é aqui que Krishna revela seus passatempos, manifesta seus passatempos em Boma Vrindavana, né? Então esses Vaishnavas, eles fazem isso, e assim, se há alguma diferença entre a contribuição de um Vaishnava e outro, é que um Vaishnava muitas vezes vai elaborar, ele vai esmiuçar o que o Vaishnava anterior queria dizer, né? Como Bhaktivinoda Thakur está fazendo, ele colhe o néctar de Sriman Madhvacharya, né? Que é inclusive um dos acharyas da nossa Sampradaya, por isso que se chama Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, né? E aí, nesse livro de Srila Baladeva Vidyabhushan Prabhu, ele cita esse verso: Shri Madhva Prahavishnum Parataman Akilam Naya Vidyam Cha Vishwam Satyam Vedam Cha Jivan Hari Charana Jushas Taratamyam Cha Tesham Moksham Vishnu Angri Labham
Tadamala bhajanam tasya hetum pramanam pratyakshadi trayam cheti upadishati Hari Krishna Chaitanya Chandra. Então ele diz aqui, ele fala os 9 prameyas. Ele não fala o pramana, ele fala os 9 prameyas. Ele não fala a evidência da qual os textos sagrados, os Vedas, dos quais são colhidas essas 9 joias, ou essas 9 verdades fundamentais. Número 1, o Senhor Vishnu é a suprema verdade absoluta. Número 2, ele é o objeto a ser conhecido pelo estudo de todos os Vedas. Número 3, o mundo material é real. Número 4, as divas, entidades vivas, são diferentes do Senhor Vishnu. Número 5, as divas, por natureza, são servas eternas de Bhagavan. Número 6, as divas classificam-se ou como condicionadas ou como liberadas. Número 7, moksha, de fato, significa conquistar Bhagavan. Número 8, serviço devocional puro é o método para se conseguir moksha, liberação, no sentido real da palavra. Né? Serviço devocional puro é o método. Número 9, percepção direta, pratyaksha, inferência lógica, anumana, e autoridade védica, shabda, são as 3 fontes de conhecimento verdadeiro. Então, na verdade, uma correção, ele está citando o pramana no item número 9. E Shri Chaitanya Mahaprabhu nos ensina, nos orienta a respeito destas 9 conclusões filosóficas de Shri Madhvacharya. Então, é um livro riquíssimo, mas nós agora estamos com o nosso tempo regulamentar esgotado e a partir do próximo encontro nós vamos ler mais sobre, porque ele vai explicar sobre os 9 prameyas, as 9 conclusões filosóficas, e depois ele vai, na segunda parte do livro, ele vai falar sobre Shuddha Harinam, sobre o nome puro. Ele vai falar também sobre Namabhas, a semelhança do santo nome, e sobre Namaparada, as 3 fases do cantar do santo nome. E assim ele vai aí Gurudeva fala aqui assim: eu tenho plena convicção de que para os leitores fiéis e em especial para os praticantes de devoção pura Shuddha Bhakti, este livro será como um colar valioso. Jai Shri Gurudeva, Jai Shri Bhaktivinoda Thakur. Então vamos lá. Então nós temos toda quinta-feira nós temos um encontro com o Nitya Dharma, que também é Jaiva Dharma, né? Não é à toa que a gente escolheu, na verdade é a primeira vez que eu me dei conta disso. A luz está ofuscando, tá vendo? O Brahman pode ofuscar a forma pessoal de Krishna. Olha só, olha o que o Brahman pode fazer. Ó. Dependendo do seu ponto de vista, você não pode ver Krishna, mas se você se aproxima, se você consegue passar para além da influência da luz, aí você vê Krishna, Nitya Dharma, a função eterna da alma. É uma boa analogia. Que é Gurudeva dando uma palestra lindíssima em Delhi sobre o capítulo chamado Diva Tattva. Aí nós lemos já na primeira leitura do fabuloso Nitya Dharma, nós lemos a história de, quem se lembra? Alguém se lembra na plateia ilustre de Vaishnavas e Vaishnavis? Uma história muito importante, se lembra, Anuradha? A história de Indra e Virochana. No começo da criação, em Satya Yuga, Indra, o rei dos Devas, e Virochana, o rei dos Asuras. E os dois fazem um pacto. Eles são inimigos, né? Porque Virochana quer tomar conta do universo inteiro. E Indra
já toma conta da parte superior do universo, porque ele é Indradev, né? Ele é o Raj, ele é o rei de todos os planetas celestiais. Mas eles fazem um pacto porque eles querem experimentar felicidade sem limites neste mundo material. E aí eles se aproximam do seu pai, né? do grão-mestre Brahmaji. E aí essa história que vocês, acredito que todos vocês têm o kit do Clube do Bhakti Leitor, né? Então, se vocês têm... Oi? Eles são irmãos? Não, um é Deva, o outro é Asura. Eles são filhos de mamães diferentes. Então, aqueles de vocês que não têm o kit ainda, aproveitem. Nesse kit vocês vão encontrar, tem um livrinho aqui bonitinho, que é o Nitya Dharma. Vocês podem entrar no site brajaeditora.com.br. Tem o folhetinho aqui atrás, um belíssimo folhetinho que foi feito pelos devotinhos que fazem seva da Braja aqui no Rio, anunciando seja você também sócio do Clube do Bhakti Leitor. Aí se você se torna sócio, aqueles de vocês que são sócios, vocês podem ler a história, e aqueles que não são, entrem na Braja, na página Clube do Bhakti Leitor, escrevam para os sevakas que fazem esse serviço, e vocês recebem na sua casa mediante uma taxa de adesão anual de R$150. E nós estamos com uma promoção muito especial. Se vocês quiserem vender kits do Clube do Bhakti Leitor na sua cidade, por apenas R$1.000, vocês compram 10 kits em vez de pagarem R$1.500. E vocês, fazendo isso, vocês podem promover grupos de leitura. São 10 pessoas que comprariam os 10 kits e vocês fazem um Namahata. E esse Namahata, especialmente, seria aconselhável ser feito entre outros irmãos e irmãs espirituais, especialmente nas cidades onde não há um projeto com atividades de mandir regulares, né? Como no sul do Brasil, como no Nordeste, como praticamente todos os lugares do Brasil. São poucos lugares onde há um esquema organizado em que as pessoas podem vir a um lugar, né? Então, especialmente essas pessoas podem fazer clubes de leitura, né? Se vocês quiserem mais informação, é só escrever para clube.do.bhakti.leitor@gmail.com e a gente passa toda a informação para vocês. Mas enfim, Gurudeva conta a história de Virochana e Indra para falar das 3 moradas da alma. Vocês se lembram quais são as 3 moradas da alma? E Gurudeva compara as 3 moradas da alma com os 3 elementos que formam o amendoim. Quem se lembra, que está na plateia de ilustres Vaishnavas e Vaishnavis? Anyone? O amendoim tem 3 elementos, que são a casca que é mais durinha, a pele que é assim arroxeada, né? Arroxeada, violetinha, né? E tem o próprio amendoim. Então são 3 elementos. Da mesma forma, a diva, ela mora em 3 casas justapostas. Assim que pode falar? Ou seja, uma dentro da outra. Na verdade, justaposto não seria o caso, porque uma casinha está dentro da outra. A primeira casa, que você pode ver, chama-se Deha. Deha Sharira. Deha Sharira é o corpo denso, que é formado pelos 5 elementos, que você pode ver, você pode tocar, né? Deha Sharira. A segunda chama-se Shukshma Sharira. Isso é explicado no Jaiva Dharma. Shukshma Sharira, que é o corpo sutil. Então a alma não mora diretamente no corpo denso. Entre a alma e o corpo denso, o corpo grosseiro, existe um outro invólucro que envolve a alma. Invólucro que envolve a alma envolventemente, que se chama Shukshma Sharira, o corpo sutil. E aí depois Gurudeva revela por essa história a terceira morada.
que chama Siddha Deha. Swarupa Siddha Deha, né, que é a forma lindíssima que cada um de nós temos, né? Uma forma muito fofinha, assim, é Sat, Chit e Ananda, né? E que no momento, para aqueles de nós que não alcançamos devoção pura, no momento ela está em forma de semente, né? Ela está em, como se diz, em forma, ela está sob a forma latente, ela é uma latência, ela é um potencial, né? Então são os 3 corpos. Aí Gudeva continua falando, cada um desses corpos tem o seu próprio Dharma. Muito importante isso, né? Cada um desses corpos tem o seu próprio Dharma. Como Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada diz no seu livro supremamente auspicioso, que é o Shri Guru Vani Pradipa Diálogos Luminosos volume 1, que também está no kit, se vocês quiserem adquirir o kit e formar grupos de leitura nos seus diferentes lugares. Promoção, R$1.000, 10 kits, hein? Vocês pagariam 1.500, só precisarão pagar R$1.000. Podem se cotizar, não precisa ser uma pessoa só que banque. Pode falar com as 10 pessoas que querem os kits e comprar os kits, né? Cada uma dá R$100, olha só, né? Não dá nem para comprar o quê? Não dá para comprar um tênis, não dá para comprar uma passagem de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, não dá para fazer compra se você tem 2 filhos, você não compra com R$100, você não faz uma compra de semana para os seus filhos. Apenas R$100. Mas enfim, o Dharma, né? Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele fala do Dharma da mente. O Dharma da mente é se preocupar, minhas responsabilidades, meus afazeres, meu trabalho, tem que assinar o ponto, tem que sair na hora. Dorme pensando no trabalho em vez de dormir pensando em Gurudeva, né? Amanhã cedo, eu tenho que chegar mais cedo na repartição, porque o meu chefe disse, né? Então isso é, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele revela que isso não tem nada a ver com a diva, com a alma, com a Atma. Isso é o Dharma da mente, né? Sankalpa Vikalpa. Sankalpa Vikalpa. A função da mente, ela aceita coisas e rejeita coisas. Então a mente é tão terrível que ela pode deixar que um ser humano aceite, ela faz com que um ser humano aceite ao longo de toda uma vida uma identidade falsa, né? Isso é a função terrível da mente, a mente condicionada, né? Sankalpa Vikalpa. E, logicamente, Dharma da diva, né? Por que quando alguém começa a fazer seva, o corpo físico muda de aparência, né? Você está fazendo seva, às vezes você chega alguém num lugar, chega Shripad Bhanu Maharaj no aeroporto, você vê assim, caramba, que brilho, né? Porque ele está sempre ocupado em seva, ele é a personificação do seva, né? Então ele é brilhante, né? Então assim, você presta um pouquinho de seva, você leva uma mãozinha para Thakurji lá no templo, né? Você leva uma florzinha, se você torna essa oferenda um hábito, então as pessoas vão começar a olhar, olha, essa devota está com um brilho diferente, esse devoto está com um brilho diferente. É o brilho da alma, né? Que está, como o Prabhupada dizia, a mente, os olhos são o índice da mente. Então se a sua mente está se purificando pelo processo de Bhakti, então os seus olhos vão brilhar diferente, né? Os corpos grosseiro e sutil são impermanentes, logo suas respectivas funções também são temporárias. Família, função social. A alma, contudo, é eterna e duradoura. É esta a doutrina estabelecida pelos Vedas, Vedanta, Upanishads e Puranas. Portanto, a função desta alma é de fato a função eterna, ou a religião eterna. Também se chama Dharma Védico, ou Bhagavad Dharma. E qual é a nossa função? Nós estamos do outro lado do berço do Dharma Védico.
Nós estamos em Mlechadham, ou como o Gurudeva também chamava, Bhogadham. O Ocidente é a terra do desfrute. E ele falava, como é que era o nome que ele dava para o Oriente? Bhogadham. E não só Dharmadham, ele usava outro termo, Sadhanadham. Porque se você nasce no território indiano, ainda mais se você nasce numa família de Vaishnavas, olha que glorioso, você desde pequeno você tem aquele samskara, né? Aquela impressão que vai piscando na sua mente. Desde pequeno você vê Bhakti passa pelo seu quarto o tempo todo, entra pela sala, pela cozinha, sai da cozinha como prachada. Seu pai passa cantando japa, sua mãe está limpando o altar, sua avó está em êxtase se lembrando do Gurudeva dela, que já partiu há muito tempo, né? Então isso é Dharma, é Sadhana Bhumi, Sadhana Dharma. Então, aí Gurudeva aqui, ele vai falar, tem um subtítulo, vai falar de duas coisas importantes também do Jaiva Dharma: a alma e suas naturezas. A alma tem duas naturezas, olha que estranho. Tem a verdadeira e a adquirida. Uma chama-se Swadharma, Swabhav, a sua própria natureza intrínseca, e a outra é terrível, terribilíssima, ela se chama Nisarga. Nisarga é a natureza adquirida. Aí Gurudeva vai explicar. É importante entender o significado da palavra Dharma, né? O nome do livro é Nitya Dharma, a função eterna da alma. E ela deriva, essa palavra deriva da sílaba raiz Dri, que quer dizer Dharana, reter ou possuir. Portanto, Dharma significa aquilo que se retém, aquilo que você retém como algo seu por constituição. A natureza ou qualidade permanente e intrínseca de um ser é sua religião eterna ou Dharma. Quando pelo desejo do Senhor algum ser é criado, a natureza eterna do mesmo também se evidencia simultaneamente. Esta natureza ou qualidade é a ocupação eterna ou religião eterna daquele ser. Se mais tarde este ser passa por uma transformação, por acaso ou devido a algum vínculo com outro objeto, sua natureza, presente eternamente no seu âmago, no coração, fica distorcida. Assim como o exemplo, qual é a posição natural da água? Ela é líquida, mas se a temperatura está muito alta, ela evapora, e se a temperatura está muito baixa, ela se solidifica, né? Aos poucos, a natureza distorcida se estabiliza e parece ser eterna e pura como sua natureza anterior. É como você andar na rua, aqui no Rio, por exemplo, você anda pelas ruas da cidade, na sua cidade também, em qualquer lugar do mundo. Você olha para as pessoas e você vê como elas vivem uma perfeita identificação com a natureza adquirida. As mulheres se sentem mulheres, os homens se sentem homens, os pobres se sentem pobres, os ricos se sentem ricos, e tudo isso é pura ilusão, né? O rico não é rico, o pobre não é pobre, a mulher não é mulher, o homem não é homem. Mas eles estão assim inteiramente imbuídos dessa identidade. É isso que o Gurudeva está falando aqui. Aos poucos, a natureza distorcida se estabiliza e parece ser eterna e pura como sua natureza anterior, né? Então, assim, Bhagavatam fala disso, que a alma condicionada, ela cuida do corpo como o Bhakta cuida da deidade. Perfuminhos e muita coisa, né? Tem gente que tem dinheiro e pode ter um guarda-roupa assim, do tamanho de 2 casinhas na favela, né? Cada dia do ano uma roupa, e cada ano muda o enxoval todo, né? Isso está acontecendo. É como o Prabhupada dizia, these things are going on. Essas coisas, essas são as coisas que acontecem nesse mundo. Então, no entanto, a natureza transformada, ela não é verdadeira.
Esta natureza que é temporária chama-se natureza adquirida Nisarga. Nisarga é fogo. A natureza adquirida sobrepuja a verdadeira natureza do indivíduo e passa a impor sua própria identidade como se fosse a natureza verdadeira. A água é uma substância cuja natureza, ou dharma, é a fluidez. Ao solidificar-se por se transformar em gelo, contudo, sua natureza, ou seja, a fluidez, também se transforma e se enrijece. Esta qualidade de enrijecimento torna-se a natureza distorcida da água e atua em lugar de sua verdadeira natureza de fluidez. A natureza adquirida, porém, não é permanente, é temporária. Por ter se originado de alguma causa ou força, quando se desfaz esta força, a própria natureza adquirida se desfaz e a natureza verdadeira se manifesta de novo, assim como o gelo fica líquido outra vez ao ser aproximado do calor. Então assim a gente fechou um subtítulo aqui. Agora, no próximo subtítulo, o Gurudeva vai falar sobre a natureza da alma infinitesimal. Ele vai debruçar sobre a natureza que interessa, que é a natureza eterna, né? Não é tema. Pode ser tema também, mas no caso não é tema desse capítulo do Jaiva Dharma, que Gurudeva transforma numa palestra lindíssima, estudar a natureza adquirida da Diva, né? Pela influência de Maya e dos Gunas. A gente vai terminar por aqui agradecendo a sua participação e repetindo só mais uma vez, ou repetindo, porque só repetir mais uma vez é redundante, né? Reiterando, gente, o Clube do Bhakti Leitor é assim, a gente pode comparar a Shraddha no processo de Bhakti. Shraddha se compara a porção mínima, a porção mínima de Bhakti no coração da Diva. É a fé, né? E essa Shraddha é uma manifestação direta de Shrimati Radhika, da compaixão infinita de Shrimati Radhika. Então, se você água essa sementinha de fé que tem no seu coração, aí você começa o processo. Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anatta Nivriti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava e Prem. Então, esse kit do Clube do Bhakti Leitor está para o processo de Bhakti, assim como para os devotos brasileiros que querem entender a compaixão infinita de Mahaprabhu. Ele está para os devotos brasileiros, esse kit, como o Shraddha está para o princípio do processo de Bhakti. Porque se você adquire esse kit, e se você replica a aquisição do kit, até que a gente forme 1000 membros fiéis, todo ano vamos contribuir com essa taxa de R$150, a gente vai ter um valor que vai alavancar a Sangha regional também, não só alavancar, logicamente, a impressão de livros. R$75 mil iriam para os livros, R$75 mil vão para você que está em São Paulo, Porto Alegre, Santos, onde o seu Gurudeva escolher, né? Não compete a Braja, nós somos apenas servos seus. Nós estamos tentando mostrar para vocês que há uma maneira de sustentabilizar a Sangha lindíssima que Gurudeva tem, porque ela é linda porque vocês são pessoas maravilhosas, né? E vocês merecem ter o kit do Clube do Bhakti Leitor, porque o kit do Clube do Bhakti Leitor, cada ano, vai colocar dentro da sua estante as joias supremas do conhecimento transcendental. Vão ser livros de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Maharaj, livros de Srila Gaur Govinda Maharaj, de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e de todos os outros acharyas Vaishnavas cujos discípulos nos derem as bênçãos para nós publicarmos os livros deles. Então pensem a respeito. Esta é a função do kit. É uma coisa mínima que você pode fazer. Se você não distribui livros, se você não compra livro em quantidade para distribuir, né? Se você já trabalha muito, tem uma vida difícil, enfim, de repente você não tem nem lastro para comprar muitos livros, né?
embora esteja bem barato, eu devo dizer. Mas se você não considera que você, ou de repente alguns devotos não gostam de sair na rua para distribuir livros, tudo bem, né? Acontece, né? Cada um vai se identificar com um tipo de seva, mas este kit seria para todo mundo, qualquer que seja a sua identificação com seva, que você vai ter a biblioteca do seu Gurudeva em casa, e você pode promover um círculo virtuoso onde quer que você esteja. Então essa é a súplica que eu, em nome desse projeto, que é um projeto do coração, diretamente do coração de Gurudeva, faço para todos vocês. E vou fazer sempre, porque Gurudeva está pedindo isso. Não sou eu estou pedindo em nome dele, só estou repetindo as palavras dele. Minha contribuição, olha só, está aqui, a alma da distribuição de livros. Minha contribuição para a atual e a futura geração de devotos está amplamente personificada nos livros que escrevo e traduzo. Estes livros são o meu legado. Devemos sempre nos lembrar do conhecimento transcendental dos Vedas, que esse conhecimento transcendental dos Vedas, que está personificado nos livros de Srila Gurudeva e dos outros grandes acharyas Vaishnavas, ele deve ser acompanhado por Sadhu Sangha, né? Então, assim, essa é a missão do Hridaya Mandir, o templo do seu coração. E essa é a missão de todo aquele que quer entender a Lila de Mahaprabhu, né? A Lila de Mahaprabhu se resume em Sadhu Sangha e em mergulhar no conteúdo esotérico desses livros, e especialmente oferecer às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade que você teve, a mesma oportunidade, né? Diva Duke Sadartaya Nama Prema, né? Tem essa canção que descreve Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj e fala: Diva Duke Sadartaya Shinama Prema Daine, que ele, como todo Gaudiya Vaishnava, como todo seguidor de Mahaprabhu, ele está sempre compadecido, o coração dele arde de sofrimento ao ver o sofrimento das divas que se afastaram de Krishna. Por onde ele anda, quando ele vê as divas sofrendo, ele arquiteta um estratagema. E o estratagema de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, de Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada. Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada tinha uma gráfica, ele comprou uma máquina gráfica, uma impressora, e colocou dentro do templo. E ele chamava aquele espaço, ele chamava de Brihat Mridanga. Porque ele dizia: você pode pregar, você pode dar uma aula lindíssima, você pode dar uma palestra lindíssima, você pode ouvir a palestra de um Vaishnava puro, lindíssimo, mas aquelas palavras evaporam no ar. Mas se aquelas palavras são transcritas e transformadas em livros, você pode uma e outra vez recorrer a essas palavras. Então todos eles, desde Vyasadeva, isso quem fala é Gurudeva nesse livro aqui, a alma da distribuição de livros, desde Srila Vyasadeva, no começo do Kali Yuga, todos eles são os verdadeiros distribuidores de livros. E a única coisa que a gente tem que fazer é fazer como Shita Thakurani Didi fala: somos só os braços deles, né? É uma grande distribuidora de livros, uma grande pregadora, uma Vaishnavi, que nós todos respeitamos muito, que ela segue perfeitamente a ordem de Srila Gurudeva, né? E ela fala isso, que quando você toma a iniciativa de distribuir os livros dos acharyas, você não está distribuindo nada, você não está fazendo nada, você só é o braço de Srila Gurudeva, porque ele está saindo com você, ele está sempre no seu coração. Chaitya Guru, ele é uma manifestação de Paramatma perfeita, e ele está sempre com você, especialmente se você está fazendo seva, especialmente se o seva é distribuir livros, pregar como ele prega, fazer Naga Sankirtan para disponibilizar o cantar do Santo Nome para todos os seres vivos ouvirem, e fazer Namahata, né? Promover encontros onde quer que você esteja, quem quer que você seja, quem quer que os outros sejam, convida. Olha, vou ter Namahata. O que é Namahata? O mercado do Santo Nome. O que é o mercado do Santo Nome? Nityananda Prabhu, ele abriu esse mercado. Quem é Nityananda Prabhu? Nityananda Prabhu
É o próprio Ser Supremo que se manifesta como Gurudeva. Gurudeva, o que é isso, Gurudeva? Gurudeva é o mestre espiritual. Mestre espiritual, o que é mestre espiritual? Mestre espiritual é aquele que representa perfeitamente a misericórdia do Senhor Supremo neste mundo material. Mas quem é o Senhor Supremo? Aí você fala para a pessoa, você não sabe quem é o Senhor Supremo? O Senhor Supremo, o nome dele, você não sabe o nome dele? Eu sei o seu nome, você sabe o meu nome, você não sabe o nome do Senhor Supremo. O nome do Senhor Supremo é Govinda. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. E eu adoro esse Senhor Supremo. E é isso que os livros dos nossos mestres falam. Se você quer entender quem você é, na verdade, esses livros são técnicas de distribuição de livros. Esses livros são os únicos livros que você vai encontrar no Manivaria por toda a sua vida, por todas as suas vidas. São os únicos livros que falam sobre você. Vou botar o dedo assim, peraí. Você meio mal educado aqui, peraí, como é que eu faço? Sobre você. São os únicos livros que falam sobre você. Já parou para pensar nisso? O único livro que fala sobre a alma, gente. Que fala tão detalhadamente, tão lindamente sobre Diva. O nome desse livro é Gaudiya Vaishnava Grantha. Então, assim, agradeço que vocês tenham paciência de me ouvir. Mas eu também, sim, eu queria que vocês entendessem uma coisa, assim, de todo o coração, eu falo, toda a sinceridade do mundo. Nós estamos vendo que esses dois livros estão ali porque a gente está pedindo a misericórdia de vocês. Porque Mahaprabhu já deu a misericórdia para esses livros saindo, eternamente está dando misericórdia para esses livros saindo aos borbotões. A gente está botando esse livro para vocês darem a misericórdia para a Braja poder imprimir esses livros. Que a gente precisa continuar a campanha de arrecadação de fundos. Então, se vocês quiserem ajudar, entrem no site da Braja. Tem uma página que se chama Sponsor Braja. E ali tem um ícone do PayPal com o qual vocês podem pagar com o seu cartão de crédito. Vocês podem pagar como vocês quiserem, mas vocês, por favor, ajudem esse projeto de distribuição de livros. Gurudeva sempre fala, você publica livro por quê, afinal? Vai deixar os livros nas estantes? Legal, se você tem uma estante em casa, forma a sua biblioteca. Mas se você está entendendo a mensagem de Mahaprabhu, ajude as outras pessoas, os seus vizinhos, cada um, imagina, cada um ter a obra completa de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a obra completa de Srila Gurudeva, a obra completa de Srila Prabhupada Maharaj, a obra completa de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Imagina que coisa mais linda, Essas pessoas que tiverem esses livros em casa, com certeza elas já têm garantidamente, uma vez, claro, que elas estudem esses livros em Sadhu Sangha, e aí entram vocês de novo, que vocês podem promover Sadhu Sangha. Não é só você distribuir o livro para a pessoa na rua e falar tchau. Não. Aquela pessoa que levou um livro, você anota o e-mail dela e você cultiva aquela pessoa. Aí, gostou? O que você achou? Se tem alguma pergunta, eu posso tentar responder. Se eu não conseguir responder, eu pergunto para o meu Gurudeva, não tem problema. Então isso é Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Não é só você fazer Kirtan. Kirtan é muito importante, fazer seu bhajan, cantar o santo nome. Mas você fazer Sankirtan, você cantar junto com os outros. E especialmente por Mahaprabhu ser quem ele é, você cantar com aqueles que nunca cantaram. Você explicar para aqueles que nunca ouviram. Essa é a missão de Gauranga Mahaprabhu. Nitaigo Premanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol. Jai Nitai Goranga Mahaprabhu, Jai Giriraj Maharaj, Shila Prabhupada, Patitapam Ki Jai, Shila Gurudev, Patitapam Ki Jai. Vanchakalpa Tarvishta, Kripa Sindhudeva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranams, Dandavat Pranams.